E eu queria, em primeiro lugar, dizer-vos que o meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica, sou a autora deste projeto e pedir-vos também desculpa porque, efetivamente, como já perceberam, eu estou aqui na farmácia, ambiente real, e tivemos a atender uma pessoa e por isso comecei um bocadinho mais tarde e desde já aqui as minhas desculpas. Sem mais delongas, e porque já estamos aqui atrasados, vou já convidar o Dr. Miguel Raimundo para se juntar a nós. Sejam muito bem-vindos. Eu vou convidar. Olá, Paula. Olá, Tudo como bem? está? Tudo. Peço desculpa por este atraso, mas Não, nós não há estamos aqui na problema. farmácia, Não, ambiente real, vida eu real, estava. e tivemos a atender aqui uma senhora E tem demorou que um ser. bocadinho mais de tempo. Eu estava a perguntar, porque podia haver algum problema, que eu estou sem o WhatsApp, por isso podia haver alguma coisa qualquer nas ligações que não estávamos a conseguir entrar. Não, Mas aqui estou e entramos e já temos aqui muitos seguidores connosco, sejam todos muito bem-vindos. bem-vindos. Se quiserem convidar mais pessoas para se juntar a nós e beneficiar deste momento de partilha, podem usar aqui esta seta no canto inferior à direita e assim mais pessoas se juntam a nós. Podem colocar também as vossas questões, mas por favor coloquem-nas neste balão que tem aqui um ponto de interrogação, porque assim nós vamos conseguir responder de um modo mais sistemático e organizado. Eu vou só, primeiro que tudo, dar aqui as boas-vindas ao Dr. Miguel e apresentar o Dr. Miguel para quem ainda não o conhece. Ai, Dr. Miguel, acho que agora congelou aqui um pouco, não sei se não será melhor sair e voltar a entrar. Dr. Miguel, acho que era preferível que saísse e eu convido novamente para se juntar aqui a nós. Perdemos aqui o Dr. Miguel, mas eu vou já convidá-lo novamente. Agora Tínhamos-lo perdido, mas já cá está outra vez. já caí. Não fuja, temos já muitas entrei. perguntas para lhe fazer. Cuidado. Mas eu estava a dizer, seja muito bem-vindo, é um enorme gosto recebê-lo aqui. O Dr. Miguel esteve também no Self-Care Market and Summit há 2 semanas, onde interveio numa talk muito interessante sobre o impacto das redes sociais na saúde da mulher. E brevemente, não posso dizer já a data, mas daqui a 2 semanas essa talk vai estar no ar, disponível no site do Self-Care. Mas para isso tem que seguir aqui as redes sociais todas e estar aqui a par de tudo o que se passa. Mas deixe-me só primeiro falar um bocadinho sobre o percurso que tem feito profissionalmente. E então, o Dr. Miguel Raimundo é médico ginecologista, especializado em medicina da reprodução. É autor de mais de 85 palestras em reuniões técnico-científicas nacionais e internacionais. É também autor e coautor de diversas publicações, quer em revistas, quer em livros. É doutorando na Escola Nacional de Saúde Pública sobre este tema que nós hoje vamos falar aqui. Participou também num estudo em parceria com a Marinha Portuguesa em 2022, um estudo que se chama FERTI-OX, e já vamos ver o que é a medicina hiperbárica, o oxigênio hiperbárico tem que ver com a medicina da reprodução. E em 2003 concluiu o seu MBA numa escola que todos conhecem, a AES Business School, em Lisboa. Por isso, seja muito bem-vindo, já posso colocar aqui a minha tábula, não queria falhar em nada, e também é autor de um podcast. Sim, exatamente. Viva com fertilidade. Faltava aqui a Viva com fertilidade. Doutor Miguel, o que é isto da infertilidade? Porque é que esta doença está a aumentar nos últimos anos e como é que se define infertilidade? A infertilidade consiste basicamente em um casal que pretende engravidar e passa um ano e não consegue engravidar e convém procurar ajuda. Isso é infertilidade. Se for um casal mais velho, 38, 39, 40 anos, não convém esperar durante um ano. Em 6 meses, se não engravidar, convém procurar ajuda.
E depois há outro grupo de pessoas que vêm procurar ajuda. Por exemplo, pessoas com síndrome de ovários poliquísticos, aquelas mulheres que não ovulam e que não têm os ciclos regulares, menstruam 2 ou 3 vezes no ano, as mulheres com endometriose, mulheres que tiveram alguma cirurgia pélvica que possa comprometer a fertilidade, convém procurar ajuda mais cedo e não esperamos até 1 ano. Por isso, resumindo, é isto. Nós, quando falamos em infertilidade, pensamos logo nos tratamentos de procriação medicamente assistida, mas atualmente já nem sequer se diz consulta de infertilidade, diz consulta de apoio à fertilidade. Pela Porquê? positiva. Exatamente, porquê? E também porque quem recorre aos tratamentos não é obrigatoriamente ter infertilidade. Por exemplo, mulheres solteiras, mulheres homossexuais, no futuro, provavelmente, homens homossexuais, quando houver a gestação de substituição, podem recorrer aos centros de procriação medicamente assistida. O que é isto da procriação medicamente assistida? São os tratamentos para engravidar e que conseguimos ajudar os casais a engravidar. Estas técnicas geralmente dividem-se em 2 grandes grupos. Antes disso, As maneiras mais simples... Antes disso, Dr. Miguel, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Sim. E esta questão da dificuldade em engravidar ou até mesmo infertilidade, qual é que é a prevalência? É igual nas mulheres? É igual nos homens? E qual é que é a prevalência no mundo e em Portugal? No global é 15%. E quando nós vamos ver as grandes casuísticas, falam em 30% de causas masculinas, 30% de causas femininas e 30% do casal. Tanto há componentes masculinos como componentes femininos. E há os 10% que nós chamamos as causas idiopáticas, ou seja, que não sabemos qual é a causa. Por isso é que é importante, e ainda na sexta-feira vou estar na FNAC, no FNAC Talks, a falar sobre fertilidade e focado apenas nos problemas de fertilidade masculina. Espera aí, em que FNAC é que vai estar a falar sobre isto? Sim. Quem está aqui a seguir pode querer ir assistir. Exatamente. Pronto. É na FNAC de a Alfragide. É na FNAC de Alfragide, às 7 horas, na sexta-feira. Pronto, não perde. Na FNAC. Mesmo lá dentro da FNAC, existe aquele espaço. É mesmo na FNAC, dentro da FNAC. 5 de Abril às 19 horas, FNAC de Alfragide. Sexta-feira, sim, exatamente. E o foco é a infertilidade masculina. Masculina. Ok. Masculina, só porque corresponde a 60% das causas de infertilidade ou são puramente masculinas ou existe um componente masculino e feminino. Por isso é que é muito importante avaliar o homem. Pedir um simples espermograma já nos dá muita informação. Tem 2 à consulta. O ideal é... Pronto, às vezes nós sabemos que atualmente as vidas profissionais andamos sempre a 1000, a verdade é essa, e conseguir um momento para ir os 2 à consulta não é fácil. Já às vezes paga já um momento para estarem os 2 à noite sossegados para tentarem ter relações. Não é fácil, imagina ir às consultas. Mas o ideal é ir os 2, pelo menos à primeira consulta ou à segunda, para explicar um bocadinho para fazer essa avaliação que estava a descrever, não é? Exatamente, sim. E sensibilizar um bocadinho, às vezes, o homem para este projeto, que é o projeto de casal. E também já percebemos que a prevalência é muito semelhante. É muito semelhante, tanto homens como mulheres. E nos homens, não é? Socialmente parece que é mais imputada a causa à mulher, mas depois quando vamos ver os grandes números dizem que não, existe sempre algum componente masculino ou então um componente puramente masculino. E a que médico, a que especialidade é que as pessoas que suspeitam de ter dificuldades em engravidar ou que têm algum problema de fertilidade, a quem é que devem recorrer e qual é o caminho, qual é a jornada que deve ser feita para não perder tempo? Porque o tempo aqui claramente é crítico. E pode ser um fator de condicionar o sucesso. E é um prognóstico, porque sabemos que se uma mulher com 35, 36 anos procurar ajuda é diferente de aos 40 anos procurar ajuda. Dentro da área da medicina da reprodução, quem trata desta área geralmente são os ginecologistas obstetras, os médicos especialistas em ginecologia e obstetrícia. E depois eles diferenciam-se em várias áreas. Uma das áreas é a medicina da reprodução. Existem outras áreas que é a uroginecologia, por exemplo, para as mulheres com incontinência urinária. Existe outra área que é a área da ecografia obstétrica, por isso é que há a competência da ecografia obstétrica. Existem outras áreas como a oncologia ginecológica, mas especificamente a medicina da reprodução. Não é obrigatório ir logo a um médico especialista em medicina da reprodução, principalmente uma abordagem inicial. O que é o ideal? É um casal, quando pretende engravidar, ter uma consulta pré-conceção
antes de engravidar, e às vezes mesmo o centro de saúde, o médico de medicina geral e familiar pode fazer essa consulta. Ou então um ginecologista generalista, um ginecologista de rotina. E pede essas análises gerais e passado 6 meses, se não houver resposta, convém falar outra vez com o ginecologista e explicar o que é que está a passar. E o próprio médico muitas vezes referencia, olha, vai ao centro X ou ao centro Y, o meu colega desta área que trabalha neste sítio vai a este colega, que é um bocadinho como nós funcionamos. Muitos dos meus doentes são referenciação interpares, outra parte é das redes sociais, outra parte é de casais que já engravidaram com os meus tratamentos e que vêm ter comigo, mas geralmente, mais uma vez, é um terço, um terço, um terço. É um terço referenciação interpares, outro terço redes sociais, outro terço mesmo dos próprios doentes anteriores. E depois, dividir um bocadinho o público e privado. Dentro do público, pode ir ao médico. Sim, a jornada. Exatamente, a jornada que podem ter abordagem. Pode ter uma abordagem mais dentro do SNS, e aí os centros de saúde referenciam pacientes de referência, vê os critérios, se tem alterações do espermograma, se estamos a tentar engravidar há mais de um ano. E depois, por exemplo, em Lisboa, referenciam ou para Santa Maria, Maternidade Alfredo da Costa ou Garcia de Horta. No Porto, há lá vários centros. Só há esses três. Estes 3 centros públicos em Lisboa. Só há esses 3. Só estes 3 centros em Lisboa. Pronto. Se forem ao site do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, têm lá todos os centros registados. Nem todas as clínicas são centros de procriação medicamente assistidas. Obriga a muitas regras. E, por exemplo, em Lisboa só existem 6 centros privados. Pronto. Que são muito poucos para a população em si. Mas focam-se muito em Lisboa, Porto e Coimbra. É onde estão a maioria dos centros. Ok. Ai, Dr. Miguel, acho que o perdemos novamente. Eu vou convidá-lo. Peço desculpa, houve aqui uma falha da internet, mas eu vou já convidar novamente o Dr. Miguel para se juntar a nós. Hoje estamos a falar sobre a idade materna, fertilidade, procriação medicamente assistida, com o Dr. Miguel Raimundo, que é médico ginecologista, especializado em medicina da reprodução. Mas houve aqui uma falha na internet, mas não saiam daí, porque eu vou já chamar novamente o Dr. Miguel para se juntar aqui a nós. Dr. Miguel, não sei se já está por aqui. Ora, eu aproveito para dar as boas-vindas a todos os que se estão a juntar a nós neste serão. Dr. Miguel? Oh, desculpa, Paula. Isto faz mal. O telefone disse que estava demasiado quente e estava a carregar. E não sei se era porque estava a carregar, estava demasiado quente. E parou. Tipo, apareceu aquela parte do termómetro e... Congelou. Mas pronto, mas já cá está outra vez, que é o importante. Estávamos a falar que a distribuição dos centros privados, não é? Essa distribuição está mais concentrada em Lisboa, Porto e Coimbra. Pronto. E nos públicos também são só os grandes centros. Em Lisboa é Santa Maria, Maternidade Alfredo da Costa e Garcia de Horta. E no Porto há vários. Não quero esquecer nenhum, mas há vários no Porto. Mas se forem ao Conselho, estão lá todos os centros. Site do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que é quem regula, está dentro da Assembleia da República, por isso é quem regula os centros e quem regula toda a informação e todos os dados que os centros produzem. Por exemplo, se daqui a 10, 15 anos algum casal tiver um problema e quiser saber quem foi a dadora ou que reportar a dadora, lá estão os registros de todos os tratamentos. Sejam com tratamentos... Até o garante, não é? No fundo, garantem a qualidade de todos, porque é material biológico que está guardado em todos os centros e são eles que têm a tutela sobre a regulação dentro das técnicas de procriação medicamente assistida. Por exemplo, quando fecham um centro, eles asseguram que o material biológico desse centro é distribuído por todos ou arranjam soluções.
quando há temas mais delicados, se podem biopsar embrião, se não podem biopsar embrião, se este caso aqui é para ser reportado ou não. Pronto, são eles que nós pedimos apoio para termos um maior conforto na prática clínica. Doutor Por Miguel, isso, isto e como é que é a dentro do público. idade... Ainda não acabei, Paula. Só depois dentro do privado. São livres os doentes de escolher o que quiserem. Dentro das diferentes clínicas, escolhem e vêm. Mas as clínicas que existem não têm capacidade para ter uma abordagem inicial. Por isso, essa abordagem inicial é muito feita pelos médicos ginecologistas generalistas. E depois é eles que referenciam para outros centros. Está bem? Mas a jornada do paciente é um bocadinho esta. E já chegaram a si, ou a outro médico com o mesmo grau de especialidade, exatamente, especialização, e depois há uma panóplia, obviamente que há uma avaliação, muitos exames, não é? Mas há uma panóplia de técnicas e tratamentos. Sim. Por exemplo, quando o doente vai à consulta, convém ir o casal e convém fazer história clínica completa, antecedentes familiares, antecedentes pessoais, se já houve filhos, se não houve filhos, como é que é o ciclo menstrual e vemos se já existem algumas análises. Há uma análise na mulher que é muito falada, que é a hormona antimulariana. Sabes o que é? Pronto. É uma hormona que é produzida, reserva, não é? que avalia a reserva ovárica, é produzida pelos folículos primordiais e é um prognóstico dos tratamentos de procriação medicamente assistida. E é muito importante pedir essa análise para quem faz tratamentos de procriação medicamente assistida. Depois, convém ver os exames imagiológicos, se temos ecografias, se temos ressonâncias pélvicas, há uma coisa que nos dê que se está tudo bem com o útero, com os ovários, as trompas, que é um exame que às vezes muitas pessoas esquecem de fazer, que é um exame que se chama histerosalpingografia. Já ouviste falar? Não. Injeta-se um líquido dentro do útero e depois por raio-x vê-se se as trompas estão permeáveis ou não. Eu tenho aqui uma imagem que posso mostrar. E depois convém fazer uma coisa que é importante, que é saber os exames que foram feitos anteriores, mas também os tratamentos que foram feitos anteriores. Claro. Ter um casal que tenha passado por 3 ou 4 FIVs, é importante saber quantos óvulos houve, quantos maduros, quantos foram fecundados, se houve gravidez, se houve aborto, como é que se processou toda essa informação. Eu vou virar a câmera para vocês verem. Isto é histerosalpingografia. Que é, injeta-se um líquido dentro do útero e depois vê-se as trompas. Pronto. É um dos exames que de primeira linha que se deve fazer. E feitos estes exames todos, há uma panóplia de tratamentos. Sim. Primeira linha, segunda linha. Exatamente. Os tratamentos de primeira linha são aqueles mais simples. São aqueles tratamentos que são chamados ou o coito programado, que é planear as relações e a ovulação, ou a inseminação artificial, que é colocar os espermatozoides dentro do útero no momento umas horas antes da ovulação. Estes tratamentos de primeira linha são os mais simples de todos. Não obriga a uma técnica invasiva. Depois há os tratamentos de segunda linha, que é um grande grupo, que é a fertilização in vitro, a FIV. E dentro da FIV temos várias técnicas. Temos a FIV convencional, que é retiramos os óvulos, fecundamos com os espermatozoides na caixinha de Petri cá fora e depois deixamos 5 dias na incubadora. A ver se para crescer, até chegar à fase de blastocisto. Provavelmente viste também isso na faculdade, aquela divisão celular, 2 células, 4 células, 8 células, morda, depois blastocisto. Isso é a FIV. Porquê é que a FIV tem uma maior taxa de sucesso do que nas inseminações? Porque nós, numa FIV, conseguimos estimular vários folículos e conseguimos aspirar vários óvulos. Só que é um processo mais invasivo, porque obriga, com a sonda vaginal e com anestesia, furar o ovário e aspirar o líquido folicular. Enquanto que, na inseminação dos coitos programados, é só apenas 2 folículos que nós temos e eles ovulam para dentro da trompa. Porque então, a taxa de sucesso é mais baixa nas técnicas de primeira linha do que nas técnicas de segunda linha. Mas, claro que há casais. Imagina, uma mulher com 20 anos, que não tem que não ovula adequadamente, tem uns ovários poliquísticos, se calhar, desde que esteja tudo bem, com os espermatozoides, com as trompas, podemos fazer uma inseminação ou um coito programado e ela engravidar. Mas numa mulher com 40 anos, com uma baixa reserva ovárica,
fator masculino, também às vezes associado. Aí temos que pensar em fertilização in vitro e, neste caso, até a ICSI, que é um tipo de fertilização in vitro. Que é aquela que aparece nos vídeos, que é agarrar o óvulo, furar o óvulo e colocar o espermatozoide lá dentro. Pronto. É essas técnicas. Que é o que muda, às vezes, a técnica de fecundação. Depois ficam os 5 dias na incubadora. E eu vos mostrar a questão do ponto de vista natural. Como é que isto é? Isto é o útero e isto é o ovário. Quando o óvulo rebenta, vai para dentro da trompa. E tem que estar lá espermatozoides. Para depois o embrião implantar no útero. Isto é assim um ponto de vista natural ou dos tratamentos de primeira linha, com as inseminações que nós colocamos o espermatozoide lá dentro. E as hormonas têm um papel muito importante nesse processo que acabou de descrever. Sim, tem. E também faz parte dos tratamentos. Sim. Nós, por exemplo, eu estou a mostrar demasiadas fotos. Está a ouvir perceber. Isto aqui, nós aprendemos isto na biologia. Aparece nos nossos livros de biologia o ciclo menstrual, em que no início temos as hormonas, o LH, o FSH e o estradiol muito baixinhas, e depois vai subindo, até termos o pico de LH que dá a ovulação. O que é que nós fazemos com as hormonas? Que é aquelas hormonas que vendes aí na farmácia, que são caras, mesmo com participação do SNS, que é o quê? Que é o FSH recombinante. E são estas FSHs que permitem que o folículo cresça adequadamente, só que não dão o pico de LH. Como é que nós damos o pico de LH? Com a beta-HCG, que é dada, só existe no mercado, por isso posso dizer o nome, que é o Ovitrel. Por isso damos o Ovitrel para dar o pico de LH e para o ovo rebentar e ir para a trompa. Ou então damos o Ovitrel para haver uma maturação folicular e nós aspirarmos os folículos. Doutor Miguel, e agora aqui, e como farmacêutica, eu acho que é muito importante nós falarmos um bocadinho sobre a importância de as pessoas saberem utilizar corretamente estes medicamentos. Porque são medicamentos complexos, não é como tomar um comprimido. Estamos a falar de fármacos muito diferentes. São fármacos diferentes e as pessoas têm medo de se injetarem. Pronto, são injetáveis. Por muito simples que eu diga às vezes. Injetáveis de autoadministração, já sabemos o que é que isso significa também, não é? Sim. E para além dessa técnica e já ser tão diferente do habitual, daquilo que as pessoas estão habituadas a fazer normalmente, ainda há aqui um rigor, uma precisão que tem que ser feita na toma, não é? Sim. No horário, no cumprimento, não é? De tudo isto, que é mesmo importante e que pode, e eu gostava aqui de chamar um bocadinho a atenção para este aspecto também, e que pode ser determinante também no sucesso do tratamento. Sim. Olha, coisas práticas que são gonadotrofinas. Nós, todos, nos tratamentos FIV, vamos falar da FIV, que é o mais comum. Geralmente, nós usamos sempre 2 medicamentos. Fertilização in vitro, que tem que ser acompanhada com estes tratamentos, com estas hormonas. Estes tratamentos, sim. Na FIV, geralmente, nós começamos... Existem 2 grandes grupos de tratamentos. Os ciclos longos e os ciclos curtos. Atualmente, só se faz ciclos curtos, em 98% das vezes. E o que é o ciclo curto? Usamos uma coisa que é um antagonista, que é o que impede... não sei se estou a ser demasiado científico, mas deixa-me só mostrar aqui. É o hipotálamo, isto aqui é a hipófise, e vai estimular o útero e os ovários. Pronto. E nós damos FSH e existe uma maneira de nós bloquearmos a função do hipotálamo e da hipófise, que é usar os antagonistas, que neste caso é o Orgalutran ou o Ganirelix. Neste momento existem 3 no mercado: o Orgalutran, que é a marca comercial, o Ganirelix, que é produzido pela Gideon e pela Teva, que são 2 antagonistas que ainda há o cetrotide. Pronto, para não me esquecer de nenhum, para não receber mensagens. Há várias opções. Exatamente, falo logo todos. Há várias opções. Há várias opções. Há 4 no mercado, antagonistas, pronto. E varia, a eficácia vai dar ao mesmo, pronto, um é biológico, pronto. São 4 no mercado, que impedem a ovulação. E o que é que nós fazemos? Damos FSH para estimular os folículos e antes de haver o recrutamento e o desenvolvimento de apenas de um folículo, damos um antagonista. Para que os folículos todos desse ciclo menstrual, não são todos, mas quase um número significativo, vá continuando a crescer e temos várias bolinhas, vários folículos na ecografia. A FSH, que é aquela que se dá mais vezes, entre o 2º e o 5º dia que começamos a dar, é a tal de autoadministração.
E geralmente vem em formato de caneta e é preciso regular a dose. Isso também é um aspecto muito importante. Há umas que vêm em formato de caneta que é preciso regular a dose, há outras que vêm em caneta já toda e damos a caneta toda. Pronto. Mas é esta parte da dose que ainda foi ontem que eu recebi uma mensagem da doente a perguntar: olha, envie-me um plano de tratamento para eu explicar à farmacêutica qual é que é a dose para dar. Porque convém, geralmente não é só a prescrição, convém vir a prescrição com um plano de tratamento. Para tanto a doente como o próprio farmacêutico ou o próprio enfermeiro saber o que é que vão dar. A É maioria um das... ponto muito importante. Temos que é a responsabilidade de todos nós e da pessoa que vai contactar com a doente, a responsabilidade de ensinar a técnica correta. E eu até diria que na primeira vez, e sendo na farmácia, não é? Deveriam fazer a primeira vez, devíamos, à nossa frente, não é? Devíamos validar se a pessoa entendeu verdadeiramente e se sabe fazer corretamente a técnica. E essa questão da dose que está a referir é mesmo muito importante, porque não queremos que seja nem a mais, nem a menos, por uma questão da dose que está estudada, não é? E com evidência científica, mas também pelo desperdício. Estamos a falar de medicamentos, como disse há pouco, com um custo elevado. Sim, pá, numa FIV, os custos é sempre uma pergunta comum. Pronto. Sim, Numa FIV, geralmente, mesmo com participação do Estado, que é 69%, vamos gastar 300, 400 euros num tratamento de FIV só em medicamentos. Uhum. Que é um preço muito significativo para a maioria da população. Para além disso, ainda mais o tratamento de FIV, mais as consultas, mais as análises, mais as ecografias. Antigamente, acho que isto só foi com participado, que foi em 2006, não foi? Aí, pronto. Antes disso, eram pagas a 100%. Por isso, as pessoas gastavam 1000 e tal euros só na farmácia, sem serem comparticipados. E a dose é importante, perceber essa dose e o farmacêutico perceber a dose. A maioria das clínicas tem os vídeos no YouTube que explicam como é que é a administração e tudo isso. Mas às vezes há coisas práticas que o farmacêutico é a primeira linha de contacto. É onde eles vão buscar os medicamentos, é eles que querem se sentir confortáveis a administrar. E pelo menos as primeiras, se tiverem dúvida, ou falam. Acontece muitas vezes que há pessoas, há mulheres que preferem fazer na farmácia. Sim. Que sejamos nós a administrar ou a fazerem à nossa frente. Sim. Uma questão de distância. E às vezes até pedem para ver o horário, para coincidir com o horário da farmácia, para não colher. Há uma delas, porque nós começamos com FSH, depois damos orgalutran para impedir a ovulação. Mas quando os folículos estão bons, temos que dar o Ovitrel para ovularmos. Pronto. E esse Ovitrel tem que ser dado numa hora específica. Exatamente. Porque após 35 horas, 35, 34, 36 horas, ocorre a ovulação. Por exemplo, uma punção de sexta-feira, para fazer na sexta-feira às 10 da noite, às 10 da manhã, tem que fazer hoje às 10 da noite o Ovitrel. E às vezes não há farmácias que estão abertas às 10 da noite. E então pedem, mas não dá para ser um bocadinho mais cedo, porque a punção, quem me dá não consegue, ou eu vou à farmácia, a farmácia fecha às 7, ou tudo isso. E é importante termos um bocadinho a sensibilidade para isso. Sem dúvida. Há outro tema, outro destes medicamentos que nós costumamos usar, que é o Decapeptil. É o único no mercado, por isso posso dizer o nome. Que é um agonista e que nós às vezes damos para induzir a maturação dos óvulos nas dadoras, nas mulheres que têm estradiol alto, para evitar o risco de hiperestimulação. E o Decapeptil vem em ampolas de líquido e ampolas de pó, que é um stress para as pessoas darem. E então, mais uma vez, a farmácia é importante. Primeiro, porque essa caixinha nem sequer tem as agulhas nem as seringas. Uhum. E eu ou dou as agulhas e as seringas na clínica, ou então, se não tiver, ou se a doente só for mais tarde à clínica, ela pode ir aí diretamente e comprar, às vezes para comprar aquelas agulhas de insulina que costumam ter para fazer a mistura. Mas essa aí é que dá mais problemas, porque como não é uma caneta pré-cheia, nem de auto-administração, é difícil para as pacientes... Tem a componente da preparação. Exatamente, para a preparação. Por muitos vídeos, por muita coisa que se explica, às vezes traz um bocadinho de transtorno para as pacientes. Mas às vezes é que está indicado a fazer mesmo por isso, porque precisamos de evitar a hiperestimulação. Há uma coisa que se chama o dual trigger, que é fazer 2 injeções para maturar os ovos, porque tivemos ovos imaturos no ciclo anterior. Por isso há vários critérios que nos obriga a usar o Decapeptil e não usar essas canetas pré-cheias. Outra questão dentro da relação médico, PMA, farmácia e utente.
É, nem todas as farmácias têm estas gonadotrofinas. Eu, por exemplo, faço consultas em Lisboa e em Oeiras, mas também trabalho no Algarve de 15 em 15 dias, já desde 2017. E no Algarve não tem tanta facilidade em ter estas gonadotrofinas. Mas o que é que acontece? Se pedirem de manhã, à tarde têm, ou Claro, se pedirem num dia e no dia a seguir têm. claro. Enquanto as Portanto, farmácias também assim, de explicarmos às conseguem. pessoas que há 3.000 farmácias distribuídas pelo país todo, não é? E que há uma rede de distribuidores que apoiam, e mesmo quando as farmácias não têm um determinado medicamento, podem pedir, e geralmente no próprio dia ou no dia Ou no dia a seguinte, seguir. esse Mas medicamento, é, mas é um fator ansiogénico, porque as pessoas às vezes, claro. tipo, quando começa a menstruar, Tudo avisa até para nós neste começarmos o contexto, tratamento. hoje em dia, em que É, alguns estão esgotados e alguns não exatamente. sabemos mesmo quando vêm, não conseguimos dar uma resposta concreta às pessoas e gera-se um pouco de ansiedade relativamente. Mas não é o caso destes medicamentos. Sim, da maioria. Há um deles que anda aí com ruptura. Às vezes, Há um deles sim. que anda aí com. Porque aquilo vem a apresentação de 5 ou de unidose ou de 5 e então anda para aí. Mas nós conseguimos gerir as coisas, pronto. Mas é um bocadinho isso que é importante ter a relação entre o médico PMA, a farmácia e o próprio utente. Pá, porque a farmácia, por exemplo, quando vem aos centros de PMA, tem um contacto connosco e no mês a seguir estão a fazer o tratamento, a farmácia já conhecem e já tem aquela relação com o farmacêutico. E acontece-me imensas vezes eu prescrever as coisas e o paciente estar a enviar um WhatsApp para a farmácia já a pedir os medicamentos para quando chegar a casa já estar salvaguardado porque tem lá os medicamentos. Essa relação e essa é um bocadinho o futuro das farmácias, tem que passar por aí, uma proximidade muito mais com a comunidade e tentar resolver e ajudar nos cuidados de Isso, saúde. claro. Para ir ao encontro das necessidades das Sim, pessoas. e é isso que é importante cá. E notamos perfeitamente certas zonas do país que têm aquelas farmácias que nota-se que têm uma ação muito ativa do que as outras que são apenas farmácias antigas que só vão lá buscar os medicamentos. E isso é interessante avaliar e analisar. E já temos aqui uma pergunta. Sim. Quais são os aspectos avaliados nas análises gerais que referiu? Ora, assim, de uma maneira geral, não é? Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Dentro das análises a referir, pá, há umas que são. Eu vou colocar isto a carregar novamente, espero que não me sobreaqueça o telefone, mas pronto. O que é que das análises a referir é importante? Há coisas que são obrigatórias por lei, que é as sorologias do casal. HIV, hepatite B, hepatite C, o VDRL da sífilis, pá, temos que ter. Pronto. Não entra nenhum material biológico dos centros sem ter as sorologias todas negativas. Por isso faz a toda a gente e tem que ter uma validade o máximo de 1 ano. E senão nem sequer há punção, nem sequer há inseminação, não há nada. Depois, análises gerais. O hemograma, a função tiroideia, que é muito importante porque aquilo que eu te gostava a mostrar do hipotálamo, hipófise e ovário, aparece lá a TSH como sendo uma hormona que interfere nesta cascata da ovulação. Pedimos estas hormonas focadas na função ovárica, do estradiol, da progesterona, o FSH e o LH, a hormona antimulariana, que já falámos, que A nos tal reserva dá, ovárica. exatamente, que avalia a reserva ovárica, e depois varia um bocadinho, médico para médico, de centro para centro, avaliar vitaminas. Vitamina D, B12, zinco, ácido fólico, varia um bocadinho de cada médico, porque depois isto é importante. Eu sei que a Paula faz manipulados na clínica. Há certos médicos que pedem essas análises. Na farmácia, desculpa, na farmácia. Sim, manipulados na clínica é outro tema gigantesco que aquilo dá problemas gigantes. Já manipulados nas farmácias, sabemos como é que é. Por isso, aquilo na clínica. Mas esse doseamento das vitaminas Exatamente. de alguns minerais Para também depois, é importante nesta questão da fertilidade. exatamente, para depois, para ajustar, depois fazem vitaminas um bocadinho para ajustar ao encontro das necessidades de cada mulher e de cada homem. Perceber se há alguma deficiência ou carência. Exatamente. E depois poder, no fundo, suplementar. Suplementar, sim. E há muitas pessoas que estão a fazer isso. Nem sequer são os próprios médicos de medicina da reprodução, mas às vezes certas subespecialidades que têm surgido, como o anti-aging,
como o de rejuvenescimento, que ajudem a um bocadinho complementar com a medicina da reprodução. Os próprios nutricionistas, principalmente nutricionistas fora de Portugal, que estão habituados à utilização de manipulados e que muitas vezes prescrevem manipulados, ou até vêm com manipulados de fora. Vou falar do Brasil. Pronto. No Brasil é uma cultura forte de manipulados, há imensos nutricionistas e pacientes brasileiros que utilizam manipulados e aí ajustam um bocadinho a necessidade que têm com a compensação das análises com Ou seja, o que está a dizer é que esta avaliação global e também uma avaliação nutricional. Exatamente. E perceber se há aqui algum déficit para que, através da alimentação ou da suplementação, ajustar. Se possa... Exatamente. E é um bocadinho, não há um modelo de análise chapa 7 para todos. Por exemplo, se eu tiver uma mulher que é vegan, tenho que pedir certas análises. Se eu tiver uma mulher que tem uma doença celíaca, tenho que pedir outras. Se já tiver sido operado, tenho que pedir outras. Ajusta-se um bocadinho a cada caso. E muitas das vezes há um apoio multidisciplinar. Se tinha uma doente que já tem um problema na tiroide, já é ser seguida pelo seu endocrinologista, falo com o endocrinologista, trocamos ideias, já é seguida pelo seu nutricionista, e se o nutricionista suplementou-a com isto, ou se fez um manipulado com outras coisas. Ajustamos o que é melhor para cada casal e para cada mulher. Estou a falar do casal porque cada vez mais apanho homens que já estão a fazer uma procura mais focada nas causas masculinas e tentar melhorar a sua qualidade espermática. Sexta-feira vai estar na FNAC de Alfragide às 19 horas. Sim. Vai falar sobre a infertilidade masculina. Mas quais são as principais causas nos homens e nas mulheres? Nas mulheres já apontou algumas há pouco, mas agora assim, em jeito de resumo, síntese. Dentre as mulheres, uma das principais causas tem a ver com os problemas ovulatórios. Ou têm, por exemplo, síndrome de ovários poliquísticos, ou tem uma baixa reserva ovárica e isto prejudica a ovulação. Depois existe o problema nas trompas, em 8%. Existem as causas, por exemplo, uma muito conhecida, cada vez mais falada nos meios sociais, que é a endometriose, porque afeta a qualidade dos óvulos, afeta a qualidade dos embriões, afeta a receptividade do embrião para o endométrio, e isto prejudica e pode causar infertilidade. Não é por termos endometriose que vamos ser inférteis, mas sabemos que uma mulher com endometriose tem maior probabilidade de maior dificuldade em engravidar. Isto é dentro das causas masculinas. Dentro das causas femininas, em 3 grandes grupos: alterações da função, da produção ou obstrução dos ductos. É estas 3 caixinhas que nós colocamos as causas masculinas. Sr. Miguel, desculpe interromper. Eu queria só, por favor, coloquem as dúvidas aqui neste balão, que tem um ponto de interrogação, porque senão elas vão voando aqui, vão fugindo no nosso ecrã e depois não conseguimos responder. Por favor, coloquem as questões neste balão. Estava a dizer, desculpe que eu interrompi, as causas masculinas. Certo. Três causas, que é alterações da função, da produção ou obstrução dos ductos. São essas que depois dá alterações no espermograma ou mesmo uma azoospermia, que é a ausência de espermatozoides. E agora temos aqui perguntas já muito específicas. Sim. Recomenda TEC, TEF e quantos embriões transferir? Pronto. O que isto quer dizer? A TEC é a transferência de embriões congelados. TEF é a transferência de embrião a fresco. E depois a outra é quantos embriões a transferir. A maioria das gravidezes ocorrem com transferências de embriões congelados. Isto porquê? Porque a fresco é preciso nós recrutarmos os ovos naquele momento, temos as análises bem, a progesterona boa, o endométrio bom e depois fazemos a transferência. E às vezes nós não conseguimos ter essas condições no ciclo de estimulação. Por isso, congelamos os embriões e no mês seguinte fazemos a transferência do embrião congelado. E as taxas de sucesso estão reportadas e há vários artigos que dizem que são melhores transferências de embriões congelados do que fazer transferência de embriões a fresco. Depois, tipo de estimulação ou tipo de preparação do endométrio para a transferência de embrião congelado. São 3 opções, que é ou em ciclo natural, que pode ser natural ou natural modificado, e usar o Ovitrel, como nós falamos. Pode ser ciclo substitutivo, que é utilizar o estradiol, o estrofema ou o Zumno, que a Paula deve vender para as mulheres na perimenopausa ou na menopausa, e nós usamos para preparar o endométrio.
3 vezes por dia, uma dose superior do que nas mulheres na perimenopausa. E depois há uma terceira opção de transferência de embriões congelados, que é um ciclo estimulado, que é voltar às gonadotrofinas. Dentro desses, o mais usado é ou em ciclo natural ou em ciclo substitutivo. Não há um que seja muito superior ao outro. O que importa é nós termos um bom endométrio, as análises boas e a mulher bem estudada, para saber se não existe nenhuma trombofilia, incompatibilidade imunológica, nada que possa ter impacto depois na receptividade do endométrio ao embrião. Por isso, já respondi o que é o TEF, o TEC, e agora transferir 1 ou 2 embriões. O número de embriões. Vou-vos mostrar um gráfico. Que eu tenho, essa é uma das perguntas típicas. Deixa eu ver se eu encontro. Está aqui. Pronto. Então, isto é mais um dos gráficos que eu mostro muitas vezes na consulta. SET é transferir um único embrião. DET é transferir 2 embriões. A linha, o azul é ficar grávido de um bebê, o amarelo é ficar grávido de 2 bebés. Por isso, quando nós comparamos transferir um embrião versus transferir 2 embriões, se nós o que queremos é ter um bebê, sobe de 26 para 30. Mas estamos a aumentar 13,2% a probabilidade de ter gêmeos. E qual é que é o problema dos gêmeos? O problema dos gêmeos é os riscos associados a termos gêmeos, que é parto pré-termo, restrições de crescimento, maior dificuldade a fazer o diagnóstico de malformações fetais, risco de parto para a mãe. Por isso, tendencialmente, nós transferimos um embrião. Principalmente o embrião que cresceu 5 dias na incubadora. Antigamente transferiam-se 2 e 3 porque fecundavam e passado 2 ou 3 dias já estavam a transferir para dentro do útero da mulher. Mas agora nós deixamos que eles cresçam uns 5 dias na incubadora e dá-nos muito mais segurança que estamos a transferir um embrião de boa qualidade com potencial de dar gravidez. Por isso, o ideal é transferir um embrião. Transferir de ter uma gravidez gemelar e ter complicações associadas à gravidez gemelar. Muito bem, eu acho que esta questão já está mais que esclarecida. E agora temos outra. Se existem vantagens da acupuntura no processo de infertilidade. Ou seja, não só a medicina tradicional, que evidência científica há de outras? Há artigos publicados relativamente à acupuntura e sobre esse tema, e existem mesmo centros dedicados. Eu acho que já fiz até 2 ou 3 lives com acupuntura, tanto com a Sofia Tambra Castelo, como com a Teresa. E elas dedicam-se muito, e têm depois dentro das clínicas dela departamentos dedicados à fertilidade. E há evidência de tudo isso. Não existe nada que diga, olha, vamos fazer isto e vamos duplicar ou triplicar a taxa de sucesso, mas sabemos que pode melhorar às vezes 1 ou 2%, mas esse 1 ou 2% pode fazer a diferença. Há pouco estavas a falar do estudo que eu fiz da Marinha, que é o da câmara hiperbárica e nas mais respondedoras, nas mulheres com mais idade, mulheres que respondem mal aos tratamentos. A câmara hiperbárica é uma coisa que também pode ajudar nos tratamentos de procreação medicamente assistida. O que o estudo concluiu foi que em mulheres com menos de 40 anos houve mais óvulos maduros com diferença significativa. Mas em mulheres com mais de 40 nós não conseguimos chegar a essa conclusão. Pronto. Ou não faz nada, ou precisamos de uma casuística maior para ter para ter mais estudos. Pronto. Mas tanto a câmara hiperbárica, ou acupuntura, outras técnicas associadas, a ativação ovocitária, células natural killer, imensas coisas que às vezes surgem, melhor às vezes um bocadinho, mas precisamos de mais evidência. Na acupuntura já existem muitos artigos a demonstrar essa evidência. Então, muito bem. Portanto, há aqui uma abordagem multifatorial. Sim. E um bocadinho integrar todas as áreas. Não é que existem. Mas depois, nós não temos propriamente uma receita. Olha, faz acupuntura, faz estes suplementos, faz este probiótico, faz esta atividade, come isto, come aquilo, e fazemos a FIV e vais engravidar de certeza. Isso não existe. As taxas de sucesso global de um tratamento FIV são 40% a 50%. Metade dos casais vai precisar de mais tratamentos. Tá bem?
E então, quando falamos, à medida que a idade vai avançando, em mulheres com 40, 50, 40 e tal anos, aquilo vai dificultar ainda mais. Doutor Miguel, essa gestão de expectativas é muito importante, não é? É. Quer do casal, quer, não é? Porque É. imagino que ao longo do tempo, e percebendo o que estava a descrever, que a taxa de sucesso varia de 40% a 50%, não é? É um processo... Ai, acho que perdemos o doutor Miguel outra vez. Não, Ai, não, já cá está. Já caiu, já estou aqui outra vez. Não. Essa gestão de expectativas é muito importante. E até faz pensar noutro tipo de apoios também, não é? De psicológicos que também são relevantes nesta caminhada, que por vezes não é fácil e que pode ser duradoura no tempo. E mesmo às vezes tipo, ser complementares e ser seguidas pela psicologia, psiquiatria ou terapia de casal, quando o casal começa-se a ressentir estes processos todos e convém às vezes procurar ajuda a tempo para não desgastar. Claro. Muitos dos tratamentos, e quem passa por este processo, e dizes que a Paula já tiveste de certeza alguém que passou por isto, Sim. É raro ser logo à primeira. Tipo, sim. 30% conseguimos 30%, mas estes outros 70% que vão obrigar a mais tratamentos, mais estimulações, mais transferências e convém gerir o tema e perceber, quando partem para o primeiro tratamento, perceber que o prognóstico é este e que vamos para estes resultados. Claro. E ir lidando e gerindo depois a realidade, não é? Essas etapas todas. Mais uma questão. Espermograma deu um baixo valor do número de espermatozoides. Qual é o próximo passo? Qual poderá ser a causa deste número baixo? Um espermograma alterado não faz o diagnóstico. Convém pelo menos fazer um novo espermograma após 3 meses, para ter a certeza se isto é mesmo uma oligospermia associada ao primeiro espermograma. E depois perceber um bocadinho porque é que isso tem. Geralmente depois eu referencio para a urologia e faz ecografia escrotal, exame objetivo, para percebermos se é uma coisa que pode ser reversível ou se não, ou se é mesmo uma coisa de déficit da produção que é mesmo assim e que a solução muitas das vezes, às vezes para esses casos em que tem uma baixa concentração, uma baixa número de espermatozoides, uma baixa mobilidade, é fazer a ICSI. E é uma das soluções mais práticas para esse casal. Há uma das patologias muito comum que é o varicocele, que geralmente pode ou não estar associado a alterações espermáticas, mas isso é com o urologista que depois se discute o tema se é devido ao varicocele ou não. O varicocele é uma variz nas bolsas cortais. Pronto. De forma simples. Havia uma pergunta gigante que apareceu aqui. Sim. Mas diz. Paulo, podes ir vendo, se calhar é mais fácil. Aquela que voou. Eu não sei se já colocaram aqui no balão. Que era uma pessoa que teve um acidente de viação. Era essa? E Pá, não sei, eu só me percebi que como ela era muito grande, apareceu aqui. Eu não consegui apanhar tudo, mas foi uma pessoa que teve um acidente de viação, que as trompas ficaram afetadas, que tem tecido cicatricial, e se isso poderia, acho que era se poderia continuar ou não. Ou não. E como hormona antimularina de 5, acha que o tecido cicatricial afeta a produção. Se as trompas estão fechadas e a solução é FIV. Andar a tentar mexer nas trompas e libertá-las, fazer uma nova cirurgia, nunca corre muito bem. Por isso é fazer a FIV e pronto. E a FIV vai depender de recolheram 5 óvulos. Como a hormona antimularina de 5. Depende sempre um bocadinho do caso. Estavam maduros, não estavam maduros, são óvulos ou são embriões. Claro. Convém particularizar um bocadinho mais e perceber melhor aqui o caso. Cada caso é um caso, aqui só podemos falar de uma forma geral. Doutor Miguel, recomenda repouso após a transferência dos embriões? É uma pergunta também relativamente comum. Não há nada escrito que diga que é preciso ficar... Não é nada na raça que diz que é preciso ficar na cama, aquela ideia de ficar após a transferência meia hora deitado, pernas para o ar. Isso já se provou que isso não serve para nada. Se engravidar, vai engravidar. Se tivermos um estilo de vida muito intenso, andar de um lado para o outro, stress, tudo isso um bocadinho fora do normal, convém rever aí tudo isso. Agora, se tivermos um estilo de vida vá dentro do normal, a maioria das minhas grávidas só vão para casa quando se sentem mal, porque de resto
têm que ter uma atividade dentro da normalidade. Mais uma vez, do ponto de vista psicológico, também aqueles 9, 12 dias até ao teste de gravidez, desde a transferência até ao teste, estar a trabalhar, estar com um foco diferente do que Claro, seja apenas a gravidez, pode até ser terapêutico. claro, claro, claro. Mas não sou Das daqueles médicos expectativas, que... não é? E do desfocar, às vezes, não é? Como é muito importante. É. Como dizia aqui a nossa querida psicóloga, a doutora Helena Paixão. Mais uma questão. Quais os comportamentos a adotar para manter uma boa saúde do sistema reprodutor? Pronto. O estilo de vida é importante no global, ou seja, ter um controle com o que se come, com o exercício físico. O exercício físico diário é importante, mesmo que não seja de grande intensidade, mas fazer. Fazer as suas rotinas gerais, ecografias ginecológicas, o Papa Nicolau, análises para ver como é que estão os níveis de hemoglobina, se não há nenhuma carência de ferro, nenhuma carência de vitamina. Há uma coisa muito importante dentro da suplementação, a questão da vitamina D. Quantas vitaminas D tens aí na farmácia, Paula? Imensas. Pronto. Qual é que é a melhor? É o grande tema. Mas a suplementação da vitamina D é importante e existem alguns artigos a falar disso. Mesmo nós temos um país com sol, agora temos pouco sol, este ano não está a correr muito bem. Mas se nós pedimos a vitamina D, temos aí às vezes uma déficit ou uma carência de vitamina D. E não convém estarmos muito. A vitamina D tem um grande importância, tanto na fertilidade como no próprio nosso envelhecimento, nas nossas células, no sistema imunitário, tudo isso. Por isso é importante manter alguma... Eu não sou daqueles médicos que prescrevem imensa suplementação, mas acho que há algumas que são relevantes e que nós devemos ter mais atenção. Ou seja, o médico deve solicitar esta análise. Exatamente. Ou pelo menos, sim, ir vigiando, ir falando. A consulta, pelo menos com o médico de medicina geral e familiar, convém ter anualmente. E hoje até na nova versão, não é? A vitamina D com a K2, por todos os outros riscos associados, mas isso agora era outra conversa. Temos aqui mais questões. Doutor Miguel, quando tiver que se ir embora, diga, porque eu tenho mais 4 questões. Quando aparecerem os miúdos a quererem dormir, nós terminamos. Como estão modo de férias, ainda estão todos acordados. Mas, então podemos aqui aproveitar mais um bocadinho do seu tempo. TH na sequência de acidente, um derrame peritoneal que não absorveu, acha que afeta, tive um embrião que não fixou. E já são questões aqui muito específicas, não é? Só de um modo geral é que o Dr. Miguel consegue responder, não é? É melhor avaliar. Quando há essas situações, geralmente convém avaliar a cavidade endometrial, pedir eventualmente uma ressonância magnética, ver se não existem hidrossalpinges. Convém estarmos atentos a várias coisas, mas atentos às trompas e à cavidade peritoneal e eventualmente fazer um follow-up de todo o processo agudo que esteve associado, com exames complementares de diagnóstico, entre os quais a ressonância. Ou seja, esta pessoa provavelmente deve recorrer a um especialista. Sim. Possa ajudar, que saiba quais todos os exames que deve fazer e o apoio que necessita. Exatamente. E porque é que foi o caso da hemoperitoneu? Temos que perceber isso. Se existe uma doença de base ou não. Não sei se deixámos de ouvir o Dr. Miguel. Deixámos de ouvir. Estão a ouvir? Dr. Miguel. Estão a ouvir? Já. Então, pronto. Já está. Não faça mais nada. Tiroidite Hashimoto e hipotiroidismo. Qual é a probabilidade? Pois, a dificuldade em engravidar. Esta também é outra doença que tem aumentado a prevalência nos últimos E nós já falámos disso, anos. Que é a importância da TSH no controle do eixo hipotálamo, hipófise e ovário. E é importante isso e convém ter as análises da tiroide controladas, seja para a estimulação FIV, seja para a transferência de embriões congelados, convém estar controlado. Porque às vezes não é fácil uma tiroidite Hashimoto. Mais exames têm que ser feitos e que só que o médico especialista sabe quais os exames que devem ser. E o ideal é ser um endocrinologista juntamente com o médico de medicina da reprodução a controlar e a monitorizar essa situação. Ora, e agora temos aqui uma doença que eu creio que é rara e que tem aqui várias implicações na fertilidade, mas o Dr. Miguel explicará isto seguramente de uma forma muito simples para quem está aqui connosco. Quem é portador da MTHFR e já teve 2 falhas de implantação, o que pode fazer até uma nova transferência?
o MTHFR é uma das mutações que nós dizemos das trombofilias, que altera a cascata da coagulação e que pode estar associada a falhas de implantação. Depois convém definir se é uma heterozigotia, se é uma homozigotia, e o que está indicado nessas doentes, nos casos das homozigotias, é fazer a enoxaparina. Por isso é que às vezes quando vão à tua farmácia, Paula, geralmente a enoxaparina, que é um anticoagulante, que é usado para pessoas mais velhas ou pessoas que foram operadas, vemos mulheres novas a fazer enoxaparina para planear a transição. Parentes, a importância também aqui de nós ensinarmos e A verificarmos injeção. que as mulheres sabem fazer. Exatamente. E essa ainda é mais chata, porque enquanto a FSH, as agulhas são fininhas e não causam hematomas, as outras causam hematomas e às vezes são hematomas que ficam quase a barriga toda cheia de hematomas. Por isso convém, à medida que se vão administrando, vão aprendendo a perceber como é que se dão as injeções da enoxaparina, mas é importante ter, pelo menos do lado da farmácia ou do lado da equipa de enfermagem, algumas instruções básicas, como, por exemplo, não andar a esfregar após administrar, não fazer muita pressão. E quem tem dúvidas e com quem precisa de ajuda, lembre-se sempre que tem a ajuda do seu farmacêutico ou do enfermeiro, como é óbvio, do cuidador mais próximo, mas que estamos aqui justamente para ensinar, para ajudar e até para administrar se for necessário. Então, esta já está respondida. Entretanto, alguém perguntou aqui se a vitamina D era importante na gestação, mas eu pedia aqui que colocassem as perguntas. Por favor, coloquem as perguntas no nosso balão. Bom, doutor Miguel, as perguntas não param de surgir. É comum, mesmo que nós não consigamos responder a todas, enviem pelo WhatsApp, eu geralmente tiro sempre ou pelo Instagram, pelas mensagens. Pelo Instagram, exatamente, pelo Instagram enviem pelo Instagram e eu consigo... Não está a ficar aqui esta mensagem de tranquilidade para todos. Exatamente. Doutor Miguel, conta tudo. Desde que não sigam e depois enviem mensagem e nós geralmente respondemos, às vezes pode demorar um bocadinho mais de dias, mas respondemos com alguma brevidade. É normal com 3 ou 4 semanas, se não vem o feto, mas sim uma sombra de bolsa. Com 3, 4 semanas às vezes só se vê um saquinho gestacional, que é uma bolinha pequenina e nem sequer às vezes se vê o embrião ou vê-se uma vesícula vitulina pequenina. Quando isso acontece, é reavaliar em 2 semanas. Repete a ecografia em 2 semanas. Se for uma mulher obesa, temos mais dificuldade em ver, efetivamente. Se for um útero em retroversão, que é um útero para trás e não para a frente, também temos mais dificuldade. Um útero com miomas, um útero que já tenha sofrido alguma cirurgia, às vezes temos mais dificuldade em perceber às 4, 5 semanas se está tudo bem ou não. Mas é reavaliar. Mantém tudo e passado 2 semanas voltamos a ver. Se o saquinho cresceu, se não cresceu, já se vê embrião. E agora? Tenho SOP, mas tenho ovulação. No entanto, a minha menstruação é apenas de 1, 2 dias. Ou meio dia. Não, deve ser 1 a 2 dias. O que fazer? Já fiz análises e os valores estão bem. São casos muito específicos. Tenho um especialista. Pode haver, exatamente. Às vezes há os ovários poliquísticos que ovulam e que têm ciclos ovulatórios, mas às vezes pode haver uma coisa que se chama insuficiência da fase lútea e que pode às vezes precisar de progesterona para o endométrio ficar mais adaptado e agarrar a gravidez. Não sei se é esse o caso, é um dos exemplos, está bem? Mas tem que ser visto. Derrame peritoneal afeta a produção ovariana. Tive uma colostomia e trompas obstruídas. A hormona antimulariana. Exatamente, 5,75 ou só 5. Sim. Pronto. Essa aí é o tal de... tem que se perceber porque é que foi. Se aquilo foi de uma complicação pós... Eu tinha uma doente com um Crohn que numa das colonoscopias teve perfuração, complicou e ficou com uma colostomia. E para além disso tinha uma endometriose. Ou seja, mas fizemos FIV, engravidou, a gravidez foi até seguida no lateral frente da costa, com uma gravidez de risco, tudo isso. Mas às vezes as coisas... há vários fatores que podem justificar a infertilidade. E neste caso havia também uma endometriose por trás da doença de Crohn complicada com uma colostomia. Ou seja, uma vez mais, cada caso é um caso, não é? Mas a ciência também, esse caso é bem revelador, como a ciência hoje resolve casos que há uns anos atrás se calhar eram impossíveis, não é? É verdade.
e os meios de cultura e mesmo os equipamentos de laboratório FIV, tudo isso evoluíram muito nos últimos anos, mas é por aí que tem surgido, por exemplo, a inteligência artificial, agora a nossa geração tem muito isso e está a ser muito desenvolvido diferentes técnicas para isso, vai passar por aí. Eu acredito que no futuro os custos dos procedimentos vão ficar cada vez mais baratos e as técnicas muito mais eficazes, mas ao dia de hoje é o que temos ainda. Eu agora quase que estava aqui curiosa e fazia-lhe perguntas sobre a doação de óvulos e a criopreservação, porque a conversa estava aí para aí. Mas vamos aqui responder às pessoas. O que significa útero frio? Epá, isso usam muito isso. É melhor falares com alguém de medicina tradicional chinesa que explica melhor o útero frio, o útero quente, e estimulação do útero frio e estimulação do útero quente. Isso é mais a área deles. Sei que às vezes eles usam isso e fazem estimulações específicas, pá, mas eu sinceramente não sei como que é que eles definem um bocadinho por útero frio ou útero quente. Mas sei que às vezes há zonas que fazem estimulação dessas áreas. Acredita em transferência em D3? É o seguinte. O embrião que cresce até blastocisto e que dá uma gravidez, também em D3 dá uma gravidez. Agora, nós, por exemplo, se tiramos 10 óvulos, são fecundados 5, e em D3 temos 5 embriões, e em D5 temos 2 blastocistos, quer dizer que vão haver 3 embriões em D3 que iriam ser transferidos e não iriam dar gravidez. De certeza absoluta. E se nós os deixássemos esperar até na incubadora mais 5 dias, para o casal é diferente andar a pagar 5 transferências versus 2 transferências. Porque a taxa de sucesso é a mesma. Sendo em dia 3, sendo em dia 5. O que nós estamos a fazer é diminuir o número de transferências e melhorar a taxa de sucesso por transferência. Isso não é... A questão é acreditar ou não acreditar. Epá, é isto. É ciência. É evidência científica, não é? E agora, outra vez, casos muito específicos que isto tem que ser avaliados por profissionais, pelo profissional, pelo especialista. Mas, Dr. Miguel, algum comentário? FSH10 com boa reserva ovárica, o que é que isto implica? FSH era antigamente usada, antes de haver a hormona antimudalena, para um preditor também dos tratamentos de frequência medicamente assistida. A FSH tem que ser pedida na primeira fase do ciclo e atualmente, como ela é menos sensível, menos específica que a hormona antimulariana, nós não damos grande relevância. Usamos muito mais a hormona antimulariana. Ok. Portanto, respondido. Tem que ter mais exames. Falar com o médico especialista. Fiz a punção, retiraram-me 7 óvulos, só 2 fertilizaram, não é? Quando ia fazer a transferência disseram que não estava de boa qualidade. Vou ter que retirar daqui para conseguir ler tudo. Sim. Que não era de boa qualidade. Quais os possíveis problemas aqui em causa? Primeiro temos que perceber se há idade da mulher. Imagina que uma mulher com 43, 44 anos faz uma estimulação. Não é normal ter 7 óvulos maduros e é normal que não chegue a ter embriões, porque há um impacto da qualidade dos óvulos com a idade da mulher. Depois, se há endometriose, se não há endometriose. A qualidade espermática também é importante. Se nós temos uma qualidade espermática com uma baixa concentração, baixa mobilidade e uma morfologia alterada, vai também ter impacto na qualidade dos embriões que vamos ter. Mas, infelizmente, é comum nós, às vezes, especialmente mulheres mais velhas, retirarmos óvulos e depois nem sequer temos embriões nem para transferir nem para congelar. Aí a idade acho que é um fator que se tem que avaliar muito bem e explicar. Dr. Miguel, esse era o título da Nova Life, não é? Esta questão da idade materna. Como é que prevê os próximos 10, 15 anos? Esta realidade vai-se alterar? Acho que as mulheres mais novas estão mais adaptadas agora e mais sensibilizadas para este tema. O que nós vemos aqui é a idade da mulher e a probabilidade de engravidar. Isto por relações normais, sem tratamento, sem nada. E vimos que a partir dos 38 anos isto deixa pique. E é normal chegarmos aos 40, 42, 43 anos e a nossa taxa de gravidez, estamos a falar de 5%. De forma natural. O que é que cada vez mais mulheres até mais novas fazem? É congelar os óvulos e fazer os ciclos de preservação da fertilidade. Cada vez mais em Portugal se tem feito e se tem falado, temos os meios de comunicação social, o DN fez uma notícia há pouquíssimo tempo sobre isso. E aí já conseguimos
tratar um bocadinho e criarmos alternativas para uma mulher que pretende ser mãe aos 40, 42 ou 43 anos. Ou O que temos ao dia de hoje. seja, criopreservação, por exemplo, aos 20, 20 e poucos. Sim. O ideal é antes dos 35, pronto. Quanto mais cedo melhor, mas também aos 20 anos, pá, nós quando temos 20 anos temos mais que fazer do que andarmos pensados com o nosso potencial reprodutivo e o que queremos, estamos na faculdade, acabar o curso, tudo isso. Mas antes dos 35 é o ideal. E o que temos atualmente são mulheres com 43, 44, 45 anos que não conseguem engravidar com os seus óvulos e depois recorrem à doação de óvulos para conseguir engravidar, que é uma técnica que é possível em Portugal já há vários anos. E nós fazemos tratamentos até aos 50 anos em Portugal. Por isso é normal nós conseguimos dar respostas com doação de óvulos antes dos 50 anos. E temos uma solução para essas mulheres. Mas claro que um casal, quando vem à consulta, quer ter filhos com óvulos próprios. E então encaixar o chip que a solução é uma doação de óvulos não é muito fácil. E muitas vezes precisa passar por um processo para perceber que os seus óvulos já não estão da melhor qualidade que queriam para conseguir serem pais. E quem é que pode doar os óvulos? Mais uma vez, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida específicas para quem pode doar. Tem a ver com a idade, as tudo isso. E isso tem impacto. É quando aparece a chamada, o aviso de bateria, isto fica assim, para um bocadinho. E há vários critérios específicos. Nem todas as mulheres novas podem ser dadoras. Há uma história clínica exaustiva, há análises genéticas, há análises hormonais e geralmente 15% das dadoras que pretendem ser dadoras não são dadoras. Porque se perdem e esses critérios são às vezes demasiado rígidos em alguns centros, outros nem tanto, mas o Conselho tenta ao máximo optimizar as coisas. Doutor Miguel, temos mesmo que terminar. Sim. E já respondeu a 11 ou 12 perguntas. Aqui um recorde nos serões das dicas da farmacêutica. Antes de nos despedirmos e de agradecer a todas as pessoas que estiveram connosco este tempo todo e que participaram tão ativamente, eu não podia deixar de lhe perguntar quais é que acha que são os principais desafios que vão ser ultrapassados nos próximos, não sei, 5, 10 anos, que ainda estejamos cá para ver e viver. O que é que vai ser assim a próxima revolução ou novidade? Vai ser a taxa de sucesso que vai aumentar? O que é que... Não, eu não acredito que vá surgir uma técnica muito diferente e que vamos atingir os 100% de taxa de sucesso. Estamos muito longe disso. Mas, pelo menos, modelos de inteligência artificial que baixem o custo dos tratamentos vão surgir inevitavelmente. Já existem no mercado, é só começarem a ser usados e aí conseguimos fazer mais tratamentos a preços mais acessíveis com uma taxa de sucesso igual ou um bocadinho superior aos que são atualmente. E vai fazer toda a diferença na vida de muitas pessoas. É 15% da população, é muita gente. É muita, sim. Sem dúvida. Está bem, mas olha, obrigado. Espera aí, a última, para não dizerem que não respondemos. Mas enviem mensagem pelo Instagram e nós respondemos, não se preocupe. Então pronto, então esta fica para o Instagram. Ok, aqui, combinado. esta senhora que faça o favor de enviar para o Instagram. Para mim, Miguel, esta pergunta. Sim, e combinado. Miguel, não sei se quer deixar uma mensagem final. Obrigado, Paula. Parabéns pelo projeto que tens desenvolvido. O segundo ano que fizeste o projeto foi aqui, já foi há 3 semanas, não foi? Foi há 3 fins de semana. 3 semanas, já nem sei bem também. Foi ótimo, estás de parabéns. Continua a fazer estes eventos todos que é ótimo para todos e consegues mostrar naquele evento várias áreas novas e disruptivas, algumas delas. E parabéns. E obrigado. Obrigada por ter participado ativamente no Self-Care, pelo contributo que deu numa talk que foi tão rica e, como eu já disse no início, daqui a 2 semanas já vai estar online no site do selfcaremarket.pt, por isso não podem perder. Quem não esteve no Self-Care para assistir gratuitamente online à talk do Dr. Miguel e a todas as outras talks dedicadas ao autocuidado e aos seus 6 pilares.
Foi um gosto. Obrigado. Obrigada. Até breve. Tudo a correr bem e muito sucesso para todos os tratamentos, porque de facto é quase que um milagre da ciência todos os dias que pode viver e proporcionar às pessoas. Por isso, continuação de bom trabalho, tudo a correr bem. Hoje, Dr. Miguel, conversar consigo. Obrigada a todos. Para a semana voltamos, na terça-feira, não vai ser na quarta, e vamos falar com uma marca portuguesa de cosmética orgânica. O que é isto da cosmética orgânica? É uma tendência? É uma moda? Ou é uma necessidade? Quais são as vantagens? Mas isso fica para a semana, na próxima terça. Até lá, obrigada a todos. Fiquem bem. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado a todos. Com licença, obrigada. Beijinhos. Beijinho, com licença.